Olá, eu sou Carlos César Almendra, do Conexão Marxista, e esse é o primeiro documentário que iremos analisar aqui no canal. É o Indústria Americana, vencedor do Oscar de melhor documentário de 2020. Esse é um documentário disponível pela Netflix. E se você não assistiu, não tem problema, você pode assistir aqui o vídeo e depois assistir lá o documentário. Porque como o documentário refere-se a fatos da história, então não tem essa de spoiler. Embora eu sei que muita gente ainda prefira assistir o documentário para depois ver a análise sobre o documentário. Esse documentário foi produzido pela companhia da Michelle Obama e do Barack Obama, chamada Companhia Higher Ground. Portanto, tem aí o dedinho do ex-presidente na produção desse documentário. E o que a gente vai ver ali é a tentativa de se colocar os norte-americanos, os estadunidenses, como vítimas, como coitadinhos. Afinal de contas, os chineses chegam com suas empresas, colocam uma jornada de trabalho extensiva, pagam mal, más condições de trabalho. Coitado dos estadunidenses. No fundo, gente, é o sujo falando do mal lavado, porque afinal de contas, tanto China como Estados Unidos não são referências, não são bons exemplos de proteção do trabalhador. O que vemos logo no início do filme é uma fábrica da General Motors em Dayton, Ohio, sendo fechada, e ela tinha 10 mil funcionários, e após esse fechamento, anos depois, a partir de 2015, os chineses vão montar uma fábrica de vidros automotivos, a Fuyao, que é uma das maiores do mundo. Essa região de Dayton faz parte do chamado cinturão da ferrugem, o Rust Belt, que inclusive é um termo que os próprios estadunidenses não gostam muito. Na verdade, o Rust Belt é uma região onde você tem lá as indústrias mais antigas dos Estados Unidos. As indústrias que se concentram sobretudo no setor metal, mecânico, siderúrgico. Então você tem ali importantes cidades industriais, como Detroit, no Michigan, Flint, também no Michigan. Temos aí a cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, Buffalo, em Nova York, Chicago, Illinois, Cleveland, em Ohio, e a própria Dayton, em Ohio. Então, esse é o cenário o qual se passa toda a trama desse documentário. A empresa retratada no documentário é a Fuyao, e essa empresa ela vem da região de Fujian. Fujian, por sinal, se a gente voltar na história para entender todo esse contexto, Fujian foi uma região fundamental na abertura do capitalismo. Ali entre 1982 e 87, foram criadas na China as chamadas Zonas Econômicas Especiais, durante aí a gestão do Deng Xiaoping. E lembre-se que a introdução do capitalismo na China se deu sob a forma de joint ventures. Joint ventures era o quê? O capital privado chega no país, no caso da China, né, e faz aí associação com o Estado chinês. E assim teve a penetração do capitalismo na China e, obviamente, você tem o que aí? Os Estados Unidos mandando sua forma de trabalho, suas empresas, e agora, no documentário, a gente vê o quê? O lixo voltando, né? Vindo de volta. Né? Ou seja, para a criação da Fuyao, houve aí um investimento de 500 milhões de dólares, portanto é um investimento altíssimo, e ao se instalar a empresa lá em Ohio, que tipo de trabalhador você vai pôr ali nas empresas? Tanto os estadunidenses quanto os chineses, né? Lembrando que os chineses, eles trabalham 12 horas por dia, inclusive a hora extra é obrigatória, né? No documentário, um trabalhador chinês fica até bravo, né? Que os americanos eles não fazem hora extra, os chineses fazem, e que lá na China isso é obrigatório e ele achava um absurdo não acontecer isso nos Estados Unidos. Mostra também que, a certa altura do documentário, vão buscar lá vidro reciclado, né? Vão fazer uma seleção de vidro reciclado, e o trabalhador que está lidando com isso simplesmente não está usando o óculos de segurança
ele não está usando a luva adequada, que tem que ser uma luva grossa, né? Então, condições insalubres. Além disso, você vê há denúncias de trabalhadores estadunidenses e que os funcionários chineses jogavam resíduos tóxicos pelo ralo, né, que poderiam, obviamente, atingir canais, lençóis freáticos, e todos esses funcionários não eram sindicalizados. Então, isso, inclusive, vai ser uma grande tônica ao longo do documentário, a ideia da não sindicalização. É bom lembrar também que, quando a empresa se instalou lá em 2015, somente entre 2015 e 2018, você teve aí, a empresa tinha, né, 2 mil funcionários e só aí teve uma rotação dentro da empresa de 3 mil funcionários. Isso também nos revela que os Estados Unidos nunca foi nenhum paraíso para os trabalhadores. É um país que nunca protegeu seus trabalhadores. As leis trabalhistas nos Estados Unidos são frágeis. Tanto é que você não tem multa rescisória. Então, se demite e admite com uma facilidade tremenda. Ou seja, uma empresa que tem, né, 2 mil funcionários, em apenas 3 anos, ela teve uma rotatividade de 3 mil. Ou seja, 150%. Então, veja que não é nenhum paraíso. Além disso, outra coisa que é trazido lá da China é as chamadas reuniões de preparação, que você olha a reunião de preparação para o trabalho, mas parece uma disciplina de exército, né? Mas aí eles dizem que estão ali, é uma forma de apresentação da cultura deles, né? Só que no documentário, um estadunidense vai para a China, né, fazer um intercâmbio, né? É um supervisor pelego, que é o Kurt, e depois ele volta para fazer o quê? Ele volta para impor, né, para criar essa disciplina, essa reunião preparatória para o trabalho. Porque, afinal de contas, na visão dos chineses, o estadunidense ele não é dedicado ao trabalho, certo? Ele é um cara que não vê no trabalho o seu objetivo último. Aliás, a certa altura, um dos grandes chefões lá da empresa vai dizer o seguinte para os trabalhadores, só trabalhadores chineses, né? Ele diz um ditado que é: nunca acaricie o burro no sentido contrário do pelo. Ou seja, se você fizer isso, né, ele vai te dar um coice. Então, ele está diz isso, e em seguida ele diz o seguinte, que nós precisamos usar a nossa sabedoria para guiar os americanos, guiá-los, ajudá-los. Mas guiá-los e ajudá-los em que sentido, gente? Afinal de contas, é bom lembrar o seguinte, há um depoimento a certa altura em que um trabalhador diz que quando havia quando havia a GM, ele ganhava 29 dólares e agora passou a ganhar 12 dólares e 84 centavos. E como ao longo do documentário uma das questões centrais era a não sindicalização, o que é feito? É contratada uma empresa de consultoria externa, onde a Fuyao gasta $1 milhão para convencer, para fazer reuniões, para convencer os trabalhadores a não ter sindicalização. Dos 2.400 funcionários, dos quais 2.000 eram estadunidenses e apenas 200 eram chineses, qual foi o placar da votação? Foi 868 que votaram contra a sindicalização e 444 que votaram a favor. Ou seja, ganhou de lavada o não. É bom lembrar que mais de 1.000 trabalhadores nem votaram. Então mostra como foram não só as pressões, como o medo que se instaurou dentro da empresa. E vejam só, gente, os chineses ali no documentário querem passar uma ideia de que o objetivo da vida é trabalhar. Aliás, o tal do CEO, né? CEO hoje em dia é o eufemismo de dono da empresa, né? Ou seja, em vez de se falar dono da empresa, agora se fala CEO, né? São aqueles eufemismos desnecessários, né? É como chamar favela de comunidade, né? Mas enfim, vamos lá. O CEO, que é o Shu Tak-wong, o que ele vai dizer o seguinte, né? Que o objetivo da vida é trabalhar. Só que é bom lembrar o seguinte, né? A certa altura, mostra lá o parente do cunhado, né, do Shu, que é o Ximeng He, ele simplesmente mostrando lá na China, né,
a empresa e dizendo o seguinte, e ele que não é apenas um membro da empresa, né? Ele é o primeiro secretário da FUIAL, mas ele era presidente do sindicato lá na China e também membro do comitê do Partido Comunista Chinês. Então vejam aí que amálgama nós temos nesse momento, né? Ou seja, uma figura central da empresa, primeiro secretário da empresa, que é presidente do sindicato e membro do comitê do Partido Comunista Chinês. E, na verdade, ele está mostrando lá os chamados 5 líderes, está mostrando as fotos, isso vocês veem no documentário, né? As fotos dos 5 líderes, né? O Mao Tse-tung, o Deng Xiaoping, o Jiang Zemin, o Hu Jintao, o Xi Jinping, ou seja, quando ele mostra o quadro de cada um deles, né, ele vai dizer o seguinte, né, que foram graças a eles, né, que a empresa chegou onde chegou e que, na verdade, o Estado e empresas, ele mostram que funcionam como 2 engrenagens, são 2 engrenagens girando juntas. E a certa altura ele faz o quê? Mostra até na parede um desenho de 2 engrenagens girando, né? Para ser justo, gente, podemos dizer que isso é válido a partir do Deng Xiaoping. O Mao Tse-tung não tem nada a ver com essa implementação do capitalismo na China. Ao contrário, né? Sejamos justos com o camarada Mao Tse-tung. Então, na verdade, essa ideia de colocar de que o trabalho ele é o objetivo da vida. Isso é muito complicado tratar dessa maneira. Afinal de contas, claro, o Marx desenvolve sua teoria do valor-trabalho no Capital. Só que ao desenvolver sua teoria do valor-trabalho, ele está mostrando o que ali? Como é que é a exploração do trabalho. E o Lukács, quando escreve a Ontologia do Ser Social, ele vai mostrar o seguinte lá na Ontologia do Ser Social, que o trabalho é a protoforma da atividade humana, ou seja, é a forma primeira da atividade humana, né? O trabalho cria as riquezas, cria os produtos. Claro que no mercado esses produtos se transformam em mercadorias. Mas o trabalho é fundamental, ele é central nas nossas vidas, só que toda a vida não gira só em cima do trabalho, ainda mais do trabalho estranhado, né? O trabalho popularmente chamado trabalho alienado. Né? Então isso é muito complicado, querer colocar essa concepção de vida oriental e mais, mesmo se tivesse certo essa concepção de vida oriental, mas no próprio documentário você vê as controvérsias pelos próprios funcionários. Você tem lá um supervisor chinês que está há 20 anos trabalhando junto ali com a FUIAL, desde os tempos lá da China. E quando ele está nos Estados Unidos, ele diz o seguinte, ele só vê o filho, a família, 1 ou 2 vezes por ano. Então, assim, e ele dizia, né, antigamente lá na China, qual que eram os objetivos da vida? O que um trabalhador chinês queria para a vida? Ele queria só o dinheiro suficiente para se manter e, obviamente, criar a sua família, né, criar seus filhos. Ele falou assim, e agora nós queremos tudo. Queremos viajar para tudo quanto é lugar, queremos comprar tudo que for possível. Então vejam a mudança que você tem aí de mentalidade. Só para dar os elementos do próprio documentário. Além disso, nós vamos perceber que você tem aí outros elementos presentes ali. Por exemplo, quando uma trabalhadora negra que queria, né, lutou pela sindicalização e ela sofreu muitas pressões, simplesmente colocam-na para fazer sozinha o trabalho que era de 2, porque sempre havia isso na empresa, né? Ou seja, até o momento da decisão e dos votos, você teve demissões, você teve assédio moral, né? Você teve excesso de trabalho. Então, essas técnicas acabaram sendo utilizadas para dissuadir as pessoas. Além disso, mostra de uma forma muito simbólica no documentário, né, um trabalhador que ele é um criador de cavalos, né, que chama inclusive esse supervisor que eu falei agora há pouco, né, de meu irmão, né, e ele acaba também sendo um dos caras demitidos. Né. Eu falo assim, é muito simbólico porque pode perceber que no cinema americano sempre se trata aquelas pessoas que lidam com cavalos, que criam cavalos como
como a ideia de terra livre, terra da liberdade, né? Como se o cavalo, né, a natureza fosse a própria expressão da liberdade. E é interessante observar o seguinte, já para o final do documentário, o que você vai perceber ali é a introdução dos robôs, né? Ou seja, mostra lá o Shu andando com os seus gerentes, né? E os gerentes falando, ó, aqui vai ter tal robô, daqui a alguns meses mais 4 vão ser mandados embora. Então mostra a tendência, que por sinal vai atingir todo mundo, vai atingir tanto os chineses bem como os estadunidenses. Ou seja, essa força do mercado atinge todo mundo, portanto não tem santo em nenhum dos lados. E mais, é bom salientar o seguinte, no final também, ainda bem lá no final do documentário, o Shu vai fazer, vai dizer, né, que sente saudade da sua infância, da natureza, né? Ele começa a se fazer um auto-julgamento, né? Será que eu destruí muito a natureza? Será que eu destruí tanto assim a natureza? Né? E aí no final ele diz: eu não sei se eu contribuí para o bem ou se eu sou um criminoso. Muito bem. Essa pergunta eu não vou responder, porque afinal de contas, quem me conhece já sabe muito bem qual que é a minha resposta. Façam aí o julgamento vocês. Vale salientar também que os acidentes de trabalho eram muito comuns. Você vai mostrar ali, vai ser mostrado ali funcionários que trabalhavam lá na GM, que nunca tinham passado por acidente de trabalho, agora sofreram acidente de trabalho na FUIAL. Mostra inclusive uma funcionária que teve um corte profundo na mão, teve que ser operada, ia ficar 4 semanas afastada da empresa e estava com medo terrível de ser mandada embora. Portanto, esse é o clima que se instaurou desta nova empresa. Portanto, quando é feito esse documentário, no fundo, a intenção para com o telespectador, sobretudo estadunidense, né? Mas isso, como é um documentário que ganhou o Oscar e se espalhou para o mundo todo, é passar uma ideia que não devemos abraçar o sistema chinês e que o sistema americano de trabalho, que valoriza o ócio, a vida com a família, o tempo livre, é muito melhor. Lê do engano porque os Estados Unidos realmente não é nenhum local, não é nenhuma referência mundial de condições de trabalho. É isso, pessoal. Eu quero ver o seu comentário aqui abaixo. Se gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e nós nos vemos no próximo vídeo, que será a análise sobre o Democracia em Vertigem, que foi o documentário que perdeu o Oscar para a indústria americana. Até lá, um abraço a todos. Tchau.